Fala, internauta, tudo bem? Hoje eu trago para você um screencast sobre Sinatra. Sinatra é um framework Ruby que tem uma DSL bem simples, bem bacana para você escrever aí o seu servidor, né? Antes de entrar de cara aí, o que a gente vai construir? A gente vai construir um sisteminha simples de encurtador de URL, né? Só para você ter uma ideia do poder que o framework Sinatra traz para a gente, né? Antes disso, vamos lá para um pouquinho de história, né? Sinatra é o precursor desses lightweight frameworks que vieram aí na web, né? Uma pesquisa rápida no Google traz aí para a gente uns frameworks que vieram, são inspirados no Sinatra, né? A gente tem de Java a gente tem esse Spark, né? Dá uma olhadinha aqui na sintaxe do Spark, depois você vai comparar com o do Ruby, né? Inclusive aqui no site deles ele já coloca a inspiração do Sinatra, tem até um link para o Sinatra, né? Depois aqui eu encontrei esse de PHP, que é esse Silex, né? Também não conhecia, nessa pesquisa rápida eu dei uma olhadinha, mas também, olha só, a ideia é mais ou menos a mesma, né? Então você tem um método get aqui que responde para uma função e retorna aqui o esperado, né? E para o modo C Sharp aí você tem esse Nancy. E dá uma olhada até na comparação do site, olha só como é bem parecido com o Sinatra, né? Também é uma inspiração aí pro pessoal do C Sharp, né? Mas o que ele inspirou, o que fez mais sucesso, trouxe mais gente atrás é o Express, né? Express também é um lightweight framework do Node, né? Todo mundo que roda Node hoje em dia basicamente ou ele roda em cima do Express ou Sales ou Meteor também é uma opção, mas a grande maioria das vezes você vê o Express, né? Então dá uma olhadinha na sintaxe do Express aqui, ó. É basicamente muito parecido com o Sinatra, né? Bom, vamos deixar esse pessoalzinho de lado aí e vamos cair de cabeça em cima do Sinatra, né? Eu recomendo, se você é novo aí no Ruby, dá uma olhadinha no Sinatra primeiro, antes de entrar de cabeça no Rails, né? Não digo para você construir todas as suas aplicações em Sinatra, porque você vai acabar reescrevendo o Rails em cima do Sinatra, né? Isso é um erro que às vezes a gente comete querendo fazer começa numa aplicação bem simples, ela vai escalando, escalando, crescendo, e daqui a pouco você implementou tudo que o Rails tem na mão em cima do seu Sinatra, né? Então, mas para coisas pequenas eu uso e acho bem legal você também dar uma olhada, porque é bem simples, é bem bacana. Você vai ter um overview bem legal no final desse screencast, quando a gente tiver o aplicativo pronto aqui. Então a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer um encurtador de URL, né? Bem simples, bem para você ter uma ideia de como a gente tem os métodos get, post, a gente gravar isso no banco de dados, né? Então vamos dar uma olhadinha como isso aí funciona. Bom, eu vou chamar esse arquivinho, esse projetinho aí de shortener, né? Entrar dentro dele aqui, tá nesse outro terminal aqui, entrou dentro dele também. Eu vou criar aqui um gitignore primeiro, que eu sei que eu vou precisar. .git ignore. Eu só vou ignorar o banco de dados. *.db. Beleza. Bom, vamos dar um commitzinho nisso aqui.
porque vamos fazer tudo com Git bonitinho, que aí se você quiser voltar no tempo e ver todo o processo como foi feito, vai estar os commits na ordem, tudo certinho, né? Bom, já adicionei, vamos dar um commit aqui. Initial, opa, initial, beleza. Bom, então vamos criar aqui um arquivinho que ele vai chamar app.rb. Dentro desse app, vamos até mudar o nome porque tem bastante exemplo escrito app, pode ser qualquer nome, então vamos dar o arquivo de mesmo do projeto, shortener.rb, beleza. Deixa eu fechar esse buffer aqui para ele não encher o saco. Bom, o que a gente precisa para o Sinatra funcionar? É bem simples, a gente só precisa dar um require no Sinatra, require Sinatra, e aí ele vai trazer toda a DSL pra gente, né? Então vamos dar aqui um get no barra. O que esse get vai fazer? Eu vou renderizar um ERB com o nome de index, só isso por enquanto. Vamos fechar aqui. Aí o Sinatra traz esse end aqui com esses dois underscores, que a partir desse end para baixo eu posso colocar no mesmo arquivo, eu posso colocar o template, né? Então, indicando como uma variável global, eu coloco o nome do template, que é exatamente esse index. Para deixar mais fácil, eu já criei aqui um template aqui. Não sei nem onde que eu deixei, vamos ver. Isso aqui. Eu já criei os layouts aqui, ó, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Deixa eu só copiar eles aqui. Copiar, vou jogar para lá. Vou jogar aqui. Apago esse aqui. Bom, então aqui, olha só, eu criei um layout, né? E dentro desse layout, se você perceber, tem um yield, né? Que faz exatamente igual ao Rails, né? A gente tem um layout padrão que todas as páginas dentro vai ter esse layout já com a minha meta e o título, né? Eu criei um index aqui que eu vou gerenciar o formulário, né? Então quando eu der um get no barra, eu vou renderizar esse formulário, né? Nesse formulário é bem simples, ele tem só um input que está no padrão aqui, que ele tem que ser o text, né? Vou apagar essa tranqueira aqui que o editor deixou. Input type text, que eu dei um name de URL para ele, e esse URL eu vou capturar dentro do params lá depois, né? Esse valor vazio, deixa eu apagar esse também. Vou apagar esse aqui, certo? E um botão de submit, tá? Eu criei também aqui um view chamado error, que eu vou lidar com os erros, né? Então a gente vai filtrar aí, fazer umas condicionais para ver se é um endereço de internet válido, e depois a gente vai retornar aqui num templatezinho também que eu chamei de shortened, o que foi, ele vai retornar para a gente o que foi encurtado, né? Então isso aqui, esse env http refer é do próprio Sinatra. Então aqui ele dá para mim aonde que está rodando o servidor, né? Então aqui, se eu tiver no localhost 3000, ele vai retornar para mim o localhost 3000. Se eu tiver dentro do localhost 4567, vai retornar um localhost 3567, 4567, sei lá, depende da porta que você colocar, ele vai já retornar para mim. E aí eu interpolei com essa outra variável shortened que a gente vai criar depois lá,
que esse shortener vai ser o número do ID do banco de dados, né? Então esse aqui vai ser somente um link para a gente recuperar esse renderizado lá, né? Vamos voltar aqui lá para cima, então. Bom, o que a gente vai fazer agora, então? Vamos fazer o método post desse form, né? Então, se eu olhar aqui embaixo no index, a gente tem que um método post para o barra. Então, vamos criar esse post aí, né? Post pro barra. O que eu vou fazer nesse post pro barra? Post barra. Eu só vou criar então aqui um URL que vai receber o params URL, que esse URL é o name lá do input do meu form. Então eu só vou colocar isso aqui no terminal, puts URL, para a gente ver se funcionou, né? Deixa eu dar um espacinho aqui que tá meio colado, tá feio. Bom, salvei aqui, então eu só dentro do post eu só vou colocar, imprimir, imputar no terminal o URL, que esse URL é o name que está dentro do meu input text, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos parar o terminal aqui, vou voltar de novo. Localhost, cadê você? Localhost 4567. Então esse aqui é o que a gente criou lá no form, né? Insert seu URL, vamos colocar qualquer coisa. Taranã, taranã. Continue. Vou olhar aqui no log. Então olha só aqui, ó. Ele imprimiu o que eu coloquei lá. Vamos voltar aqui de novo. Né? Imprimir. Teste de post. Continuar. Terminal. Aqui, ó. Teste de post, certo? Então nosso post está funcionando. Vamos voltar no código. Então vamos fazer uma condicional aqui para que quando o cara digitar um URL, seja um URL válido. Bom, eu não vou fazer uma regex muito complexa aqui para validar isso, então eu vou fazer só uma regex simples para validar só o começo. Então se o começo for igual HTTP ou HTTPS, dois pontos barra barra, ele vai aceitar. Vamos considerar isso como uma URL válida para o nosso sistema. Né? Se for diferente disso, a URL vai ser inválida. Né? Então vamos fazer assim, ó. Uma condicional if URL ela for conter. Então vamos passar um regex aqui. Eu vou escapar um A que vai ser se no começo da expressão ela tem que conter HTTP ou S, então vamos colocar uma interrogação, dois pontos, barra, barra, vamos escapar esses barras, e acho que já tá bom por aí. Começa com HTTPS, HTTP ou HTTPS, dois pontos, barra, barra. Se for assim, para mim acho que já tá válido. Qualquer coisa você pode adicionar aí uma validação melhor, né? Mas não é o intuito do Screencast, é só mostrar o Sinatra, né? Então, se esse URL for válido, eu vou mandar ele lá pro shortener, né? Que eu já criei lá um shortener que vai ser igual. Vamos colocar uma coisa lá. Valid. Né? E aí eu renderizo ERB o shortener, certo? Se não, vamos colocar um se não aqui. Se não eu vou mandar um erro. Error
vamos já colocar uma mensagem de erro aqui. Senão o erro vai receber this URL is not valid. Só isso. Bom, vamos testar lá então. Para o terminal. Sobe de novo. Vamos lá no browser agora. Localhost. Bom, vamos colocar um URL aqui então. Vamos colocar qualquer coisa aqui, ver o que aconteceu. Olha lá. Não válido. Beleza, a validação passou. Vamos ver se http dois pontos barra. Vamos ver se isso aqui tá válido. Tá vendo esse valid aqui? Foi só aquele string que a gente colocou lá aqui, né? Então isso aqui a gente vai substituir essa string por o ID do banco de dados, onde a gente vai colocar os links, né, que vão ser gravados, né? Então aqui, como eu tinha falado aqui nessa variável aqui, ó, ela está informando para mim a porta 4567, né, que é exatamente a porta do Sinatra na hora que a gente sobe a aplicação, né? Vamos parar aqui o Sinatra e vamos indicar para ele rodar em outra porta. Vamos colocar na porta 8888, né? Então aqui, ó, tá vendo? Ele já está rodando na porta 8888. Então vamos voltar aqui, dar um refresh. Só que tem que mudar a porta, né? 8888. Tá rodando. Então se a gente colocar aquele mesmo URL lá, aqui ele vai ter que dar 8888, certo? Então essa variável de ambiente aqui do próprio Sinatra vai servir para a gente, quando você for fazer o deploy na aplicação, ele pegar da onde está vindo isso aqui, você mudar para o seu domínio. Então, se você tiver um domínio curtinho, ele vai transformar isso aqui, em vez de, não vai ser localhost mais, vai ser o nome do seu domínio, e aí vai funcionar como deveria ser um encurtador de link mesmo, né? Bom, essa parte de validação passou. Então vamos fazer o seguinte, vamos implementar agora o banco de dados, né? Vamos persistir isso aí, esse aqui. Então vamos tirar esse valid daqui e vamos persistir isso no banco de dados, né? Para isso, vamos usar um ORM, né? Muito mais simples do que não vamos escrever query na mão, né? Qual ORM que a gente vai usar? Eu poderia bem aqui implementar um Active Records junto com Sinatra, né? Mas eu quero fugir um pouco desse padrão Rails para mostrar exatamente que o Ruby não é só Rails, né? A gente tem bastante coisa aí dentro do ecossistema, né? Então vamos usar aqui uma gem que chama Sequel, né? Sequel. Bom, vamos instalar a gem, né? Deixa eu parar o servidor aqui. Gem install Sequel. Vou instalar rapidinho. Então, deixa eu mostrar para vocês lá então o Sequel. Bom, então entrando aqui no site do Sequel, é um site bem estruturado, bem legal, a documentação dele é bem escrita, é bem simples de usar. Dá uma olhadinha aqui, ó, só a gente faz o que a gente vai usar, só dar um require na gem, né, e a gente associa esse adapter aqui, né, nesse caso aqui ele está usando o SQLite, nós também vamos usar o SQLite, só que aqui é um tipo de conexão que usa dados em memória, né.
Nós não vamos usar em memória, porque como a gente está derrubando o servidor cada modificação, todas essas modificações também vão morrer no banco de dados da memória se a gente deixar em memória. Então a gente vai persistir isso aí em um arquivinho, né? Vai ficar mais simples para a gente, né? Mas dando uma olhada mais aqui no site, ó, olha só, as releases, né? É uma jam bem antiga já, bem robusta. Aconselho bastante vocês darem uma olhadinha nela, né? Olhando no GitHub, olha só, tem 5.800 commits na data de hoje, né? É uma jam bem legal, é um ORM bem bacana, né? E tem todos os recursos que o Active Records tem também, só que com uma simplicidade um pouco menor, porque o Active Records ele implementa muita mágica, né? O que o pessoal fala, né? Eu não considero mágica, mas tem muita metaprogramação e gerar métodos automáticos. Essa gen não tem esse tipo de coisa, tá? Bom, vamos voltar lá então. O que a gente vai fazer? Dá um require no SQL, né? E vamos fazer exatamente igual o exemplo que está lá no site lá, né? Então vamos colocar db igual a SQL ponto, só que lá não estava assim, mas a gente vai colocar um ponto connect, connect em dois N's, né? Connect, e aí a gente vai colocar uma string onde que ele vai conectar. Ele vai conectar no meu SQLite. Vamos colocar SQLite, dois pontos, barra, barra, e o endereço. Como a gente vai chamar esse banco? Vamos chamar ele de já mesmo nome do projeto, né? Vamos colocar ele como shortener.db. Opa, db. Beleza. Agora a gente vai criar a tabela, né? Então, tá ruim hoje para digitar, hein? Meu Deus do céu. db.createTable. Nossa. Até que enfim, createTable. Pessoal, desculpa aí, é porque na verdade, como é meu primeiro screencast que eu tô gravando, eu não tô muito acostumado em falar, em digitar, né? Mas beleza. O intuito é aprender com vocês também, né? Vamos lá. Então a gente vai colocar um create table. Vamos colocar aqui o nome de qual vai ser a nossa tabela. Eu vou dar o nome de URLs mesmo. Vamos passar um bloco aqui. E aí a gente vai ter um primary key. Primary key com ID, né? E vamos pôr um varchar com URL mesmo. O URL vai ser o nome do que a gente vai usar. Beleza. Create table. Tá, beleza. Esse create table somente indicado desse jeito, ele cria todas as vezes que a gente rodar esse script, ele vai criar o arquivo, o banco, né? E criar a tabela. Não é isso que a gente quer, porque como a gente está derrubando o servidor toda hora, vamos colocar um outro método, e ele tem um métodozinho com interrogação, que ele verifica. Se ele tiver a tabela já, ele não cria, né? Então é uma mão na roda para a gente aqui. Né? E o que a gente precisa? Agora a gente precisa somente de uma classe, né? Vamos chamar de URL também, que vai herdar do SQL model, tá? Só isso. Ela herdou do SQL. Então aqui a gente já tem todos os métodos para incluir no banco de dados, fazer consulta, trouxe tudo isso aí pra gente, né? Beleza, o que a gente vai fazer agora? Vou ir lá naquele
aqui nesse valid, né? E vamos associar isso, vamos colocar isso lá no banco de dados, né? Vamos imputar no banco de dados e a resposta do banco de dados a gente vai associar nessa variável aqui, que essa variável vai voltar essa variável que vai aparecer lá no link que a gente postou na view shortened, certo? Então vamos associar isso aqui num retorno que vai vir do banco de dados. Então a gente vai vamos fazer assim, url.find or create, isso aqui é da DSL do próprio SQL, né? Você pode ver que é bem parecido com o que o Rails faz também, né? Inclusive também tem outra ORM legal para vocês darem uma olhada também, né? Que além de SQL a gente tem um outro ORM que chama Datamapper, e tem um outro tipo que não é bem um ORM, mas também faz o mesmo de coisa, que chama ROM, R-O-M. Depois vocês dão uma pesquisada lá também, que é outro conceito e é bem bacana também. Tá, então a gente vai associar essa variável short, né, no url.findByCreate. A gente vai criar pelo URL, né? Que a gente vai criar para o URL e vamos colocar dentro do URL essa URL que está vindo aqui do parâmetros, né? Então o que a gente está fazendo? A gente está procurando ou criando uma linha na nossa tabela com o ID que é autoincremente e com um varchar URL que está sendo esse URL aqui, né? Então, na verdade, se eu fazer somente essa associação assim, do jeito que está, aqui ele vai colocar o objeto que a gente salvar no banco dentro dessa aplicação, dessa variável. Então, não é isso que a gente quer somente o ID, né? Então, o ID que retornar, ele vai vir para cá e a gente vai ter lá, então, aqui nesse short, né, a gente vai ter ID 1, 2, 3, 4, 5, o ID que vai ser que a gente vai incrementando nos links para serem encurtados, né? Bom, vamos dar uma testada então? Por enquanto acho que é só isso, vamos ver lá então. Sobe o servidor, vou deixar na 4567 mesmo, que é o padrão aqui. Volta lá, aqui, short, né, 8888, apaga, 4567, tá de pé. Qualquer coisa para ver se dá errado, ainda tá funcionando. Vamos colocar http google.com. Continuar. Olha só, já voltou aqui o 1 pra gente. Isso quer dizer que a gente já tem 1 aqui. Então, se a gente clicar no 1, o que vai acontecer? Nada. Por que não vai acontecer nada? Porque a gente não implementou um método que responde pro 1 ou para qualquer outra coisa que não seja o barra, né? Então, o Sinatra dá esse errozinho bacana pra gente contar o microfone do Sinatra, tá? Pode até dar uma cantadinha lá, né? Beleza. Temos o erro aqui, mas está funcionando do jeito que a gente está esperando, né? Porque olha só, ele tem um 1 aqui, né? Vamos fazer assim, vamos colocar outra URL, globo.com. Olha lá, 2. Vamos verificar se isso aqui persistiu mesmo, né? Então a gente vai colocar, vamos ver no SQLite. SQLite shortener.db. Select asterisco from URLs.
olha só, Google, 2 globo.com, né? Tá persistindo, tá bacana, né? Então o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente já tá persistindo aquilo lá e já tá retornando para mim aqui o URL certo. O que a gente precisa fazer então? É só fazer esse link funcionar, né? Esse link aqui, ele tem que apontar para onde? Para o Google ou pro link que está lá, né? Olha só, então vamos implementar esse método que está faltando, né? Está faltando então o que é? É um get pro qualquer coisa que vai seja aqui. O que vai ser essa qualquer coisa? A gente vai colocar como se fosse um ID, né? Então esse símbolo aqui, então esse símbolo vai representar qualquer coisa que vier dentro do barra, né? Então a gente vai tratar isso aqui de alguma forma, né? Então como a gente vai tratar? A gente vai passar um bloco aqui, né? E vamos tratar isso aí. Bom, então eu vou criar aqui uma variável chamada ID que vai receber a resposta da busca que a gente vai fazer no banco de dados, né? Então vamos atribuir isso a url.find procurar pelo ID, né? Que o ID tem que conter o params ID, certo? E agora a gente faz uma condicional em cima disso também, para verificar se ela tem ou não. Então, se o if ID, se retornar uma busca, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um redirect para id.url, certo? Isso aí. Então esse ID para mim representa o objeto que vai voltar do banco de dados e eu vou querer o URL desse objeto, né? É meio esquisito eu buscar um ID, eu quero o URL do ID, mas é mais ou menos isso aí, né? Então vamos colocar um else aqui. Então, se ele não retornar nenhum, se não tiver nada no banco, vai voltar um nulo, e se for um nulo, ele vai cair nessa parte desse bloco. Então, a gente vai colocar vamos associar a variável error aqui, uma string que vai ser diz URL does not exist. Beleza. E aqui, agora o que a gente faz? A gente renderiza renderiza a view error. Beleza. Vamos ver se funcionou. Dá um espacinho aqui. Acho que sim, né? Vamos voltar lá aqui. Tem que parar o servidor. Ctrl C, sobe de novo. Volta aqui. Na verdade, não é nem essa parte que a gente tem que vir. A gente tem que vir aqui no localhost, a gente colocar o 1 e ele tem que ir para o Google. Google. Beleza. Tá funcionando. Localhost 2, a gente tem que ir para o globo.com. Beleza, tá funcionando como esperado. Bonitinho. Agora vamos colocar uma URL que não exista, né? Barra, o que vai acontecer? Apareceu erro, essa URL não existe. Funcionando belezinha. Bem, na verdade a gente não tem um encurtador de URL propriamente dito, né? Porque para ele realmente encurtar mesmo uma URL, a gente tem que usar um algoritmo que chama-se Base64, né? O que esse algoritmo faz? Ele pega uma string e converte o inteiro, e esse mesmo inteiro tem que ser convertido para uma string, né? Então, ele vai encurtar esses números para a gente, porque
ele vai usar todas as letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto, mais os numerais, né? Por isso que chama 64. A soma do maiúsculos e minúsculos mais os 10 vão dar 64, né? E ela faz essa conversão para a gente, né? No mundo Ruby, a gente já tem isso pronto, né? Vamos lá dar uma olhada no RubyGems. Essa gem chama AlphaDecimal. AlphaDecimal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Gem. Faltou o L, né, pessoa? AlphaDecimal, aí sim. Exatamente isso, ó, converte inteiro no base 62, não é nem base 64 nesse caso, né? Base 62 e volta. Então a gente tem ela aqui no GitHub, mas é só instalar ela lá que é exatamente isso que vai funcionar, né? Então a gente install AlphaDecimal, instala a bicha, instalado. Então vamos testar ela no IRB. IRB, aí a gente dá um require AlphaDecimal, certo? E a gente tiver um número inteiro 500 e a gente chamar AlphaDecimal desse número, a gente vai receber uma string, né? E essa string é um número, certo? Só que essa string com o número, contendo o número 84, se a gente chamar AlphaDecimal em cima dele, ele tem que retornar 500, AlphaDecimal. 500, o número inteiro 500, né? Para ficar mais simples, vamos chamar uma string de um número qualquer. Vamos colocar SA. SA.alphaDecimal. Então, olha só. Com 2 dígitos, a gente representa 4 aqui. Então, vamos colocar aqui, então, se a nossa string fosse assim. Olha só. Com 4 dígitos, a gente representa 10 dígitos. Não, 8 dígitos com 4. Né? Então, mas na verdade isso eu não sei se é exponencial, mas ó, então se a gente chama AlphaDecimal da string, ela tem que retornar o mesmo número lá. Então, AlphaDecimal do AlphaDecimal, a gente tem a string, certo? Que é exatamente o que a gente chamou. Então, esse é exatamente o algoritmo que a gente precisa, né? Então, vamos fechar aqui, vamos voltar lá. Então, vamos implementar isso no nosso código. O que precisa ser feito? Mesma coisa aqui, a gente dá um require no AlphaDecimal e ela já está disponível para a gente, né? Então, vamos implementar um método aqui dentro da nossa classe. Vamos implementar aqui um método que vai chamar shorten. Shorten. Né? Então, aqui eu vou querer self, ponto, eu vou querer o ID, e esse ID eu vou transformar para AlphaDecimal. Só isso que vai fazer esse método. Aí, então, eu tenho que pegar um método para converter, para voltar, né? Então, vamos lá, eu vou ter um def... só que esse de voltar, na verdade, a gente vai, em vez de fazer isso, só voltar esse método aqui, a gente vai fazer um método que busca no banco de dados e o que buscar a gente já converte, a gente troca aquele método lá da busca, né? Acho que vai ficar um pouquinho menor o código da gente aqui, né? Então a gente vamos fazer isso aqui, vamos fazer um método esse método da classe def cells, então vamos trocar aquele find que a gente tem lá por um find by shorten, não, shorten, certo? Então ele vai receber um argumento, ele vai receber um
shorten. Isso aí, ele vai receber um shorten. Então daqui eu vou fazer uma busca agora, eu vou escrever aquele find que estava lá, vai ser aqui dentro, né? Então ele vai buscar por um ID, e esse ID ele vai ser esse argumento shorten, um shorten ponto alpha decimal. Acho que é isso aí. Acho que é só isso. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Aqui, em vez de a gente mostrar o ID, a gente vai converter isso, a gente vai pegar, a gente já tem um método pronto lá, então aqui a gente vai colocar o shorten. Então o método shorten vai aqui, então ele vai apresentar o shorten para a gente. E na hora da busca, a gente vai usar esse método aqui, ó, find shorten. Certo? Então na busca aqui, em vez de a gente passar o find, a gente vai passar o find, find shorten, só que em vez de a gente passar o ID direto aqui, a gente vai passar só o params, né? Que é o argumento que a gente está pedindo lá em cima. Só o params. E aqui, em vez de ele redirecionar para o URL, não, aqui então a gente vai ter que chamar o short. Não, é só isso mesmo. Acho que é só isso. Vamos testar para ver. Uma coisa a gente volta aqui e altera alguma coisa. Né? Então a gente vai colocar mais um URL. Deixa eu ver se eu levantei o servidor. Aqui. Cadê você? Tava aqui. Isso aqui. Subiu. Tem errinho aqui, né? Quem é você? Undefined, did shorten. Shorten it. Tá. Escrevi errado o método. Olha só. Aqui é shorten. Volta. Volta. Subiu. Agora tá certo. Vamos colocar HTTP, o Globo 1. Então a gente criou 3. Bom, para a gente ver se deu resultado mesmo, a gente vai ter que criar pelo menos até o 10, né? Para ele aparecer um A para a gente. 5, 7, 7, 8, 9. Olha só, A, certo? Vamos ver se funciona. Clicou no A. Olha só, exatamente isso que a gente colocou. Globo e taraná, taraná, taraná. Paraná. É isso aí. Funcionou belezinha. Uma coisa que a gente não testou aqui, nesse encurtador, é se ele está gravando mesmo, se ele está buscando, né? Então, vamos gravar o mesmo aqui, http, se a gente já tem o Google lá, né? google.com, ele tem que retornar um que já tenha, ó lá, 1. Então, tá funcionando também um método que busca e grava, né? Bom, vamos dar uma olhadinha lá no nosso código, então, para a gente dar uma revisada aqui no que a gente usou. Vamos ver quantas linhas de código que deu isso aqui. Olha só, 70 linhas de código a gente fez um encurtador de URL. 70. Dá para melhorar, hein? Dá uma olhadinha. A gente tem aqui essa linha aqui. Não precisa, tá feia. Em cima. Aqui tá belezinha. Bom,
que dá para fazer aqui ainda? Vamos diminuir um pouquinho essas linhas aqui, né? Vamos declarar aqui um array, né? Opa, você. Vamos declarar um array com Sinatra, Sequel e Alpha Decimal. Bom, para cada desse array a gente vai passar um bloco. Esse bloco, vamos ter um lib aqui. Então, para cada lib, eu vou dar um require lib. Então, isso aqui vai matar 3 linhas, 2 linhas, né? Será que tá certo? Isso aqui, acho que tá errado, né? Não é assim, né? É %W, né? O que tá falando? Espaço aqui, um espaço a mais. Tá reclamando. Beleza, acho que é isso. Para o servidor. Sobe de novo. Sabe nem escrever, né? Subiu. Testou. Funcionou aqui, então vamos colocar mais um link grandão, né? Vamos colocar lá, vamos procurar um link grande. Vamos colocar esse aqui, ó, alfa décima. Ctrl C, volta lá pro short, né? Vamos encurtar esse. Continue, então ele deu B para mim, então se eu colocar aqui no servidor, então o link vai direto, mas eu quero colocar aqui, ó, barra B, maiúsculo, redirecionou para o RubyGems, exatamente como a gente queria. Beleza, pessoal? Com isso a gente encerra aqui esse screencast com 67 linhas de código. A gente fez aí um encurtador de link usando o Sinatra e Sequel e Alpha Decimal, né? Espero que no próximo vídeo a gente mostre mais alguma coisa interessante aí no mundo Ruby que não seja Rails, ok? Valeu, obrigado, tchau, tchau.